Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: ai de vós, mestres da lei, fariseus e hipócritas, vós sois como os sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. E assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei, fariseus e hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Paulo fala para os Tessalonicenses, dizendo: parabéns. E por isso agradecemos a Deus sem cessar por vós terdes acolhido a pregação da palavra de Deus. Os Tessalonicenses eram abertos à palavra de Deus. Por terdes acolhido a pregação da palavra de Deus, não como palavra humana, mas como aquilo que é, de fato. É a palavra de Deus que está produzindo efeitos em vós que abraçastes a fé. Jesus pregava para os fariseus e os mestres da lei dos judeus, e eles não se abriram. Eram fechados à palavra de Deus. É por isso que Jesus está dizendo: ai de vós, líderes dos judeus, que não aceitaram a boa notícia e que não produziu um efeito positivo porque não abraçaram a fé. A boa notícia que nós temos é que Deus vem ao encontro de nós. Sim, e Ele fala conosco. E Ele produz excelentes frutos dentro de cada um de nós. A revelação de Deus continua, quer dizer que Deus continua se manifestando a cada um de nós. E suas palavras são muito, muito importantes. É muito importante que todos nós conheçamos este livro, a Bíblia. Cada vez mais a palavra de Deus é meditada e contemplada por cada um de nós. Deus nos fala através de seu próprio Filho, Jesus Cristo. Deus nos fala de muitas maneiras. No livro de Hebreus nós temos esta passagem. Muitas vezes, e de diversos modos, outrora Deus falou aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente nos falou por seu Filho, Jesus, que constituiu herdeiro universal. Jesus é Rei, pelo qual criou todas as coisas. E o livro diz também no capítulo 3, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, porque Ele está vivo, porque Ele é eficaz. Ele começa a agir em nós. E nós ouvimos a palavra de Deus
E a palavra de Deus penetra em cada um de nós. É muito importante a orientação de nosso Deus. Deus falou muitas maneiras no passado e agora está falando, porque a palavra dele é uma palavra viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. E atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Uma imagem de uma espada, mas é que ele penetra. A palavra de Deus entra em nós, não é? E Deus conhece nossos pensamentos, e nossos pensamentos podem ser mudados para seus pensamentos de Deus, a orientação de Deus, a vontade de Deus. Estamos falando de Deus vivo e nós temos que ser abertos para escutar a voz de Deus. Quando nós meditamos sobre as primeiras palavras do Evangelho de São João, eu recomendo que todos vocês peguem a Bíblia. Eu vou ler para vocês alguns desses versículos. No princípio era o Verbo. No princípio era Jesus. E o Verbo estava junto com Deus Pai. E o Verbo era Deus Filho. Ele estava no princípio junto com Deus Pai. Tudo foi feito por ele e nada sem ele foi feito. Nele havia a vida. E a vida era a luz dos homens. Deus iluminando todas as pessoas. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. O Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todas as pessoas. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, a raça dele, e os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Nós somos a família de Deus. Deus é Pai. Deus é irmão. Deus é Salvador. Deus é Rei. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Nós nascemos de Deus. Que maravilha, não é? Quer dizer que Deus é Pai. Deus é Pai. Somos filhos e filhos, nascemos de Deus. E o Verbo se fez carne. E Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, entrou na nossa raça humana. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória. A glória que um filho único recebe de seu Pai, cheio de graça e de verdade. Todos nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Você já imaginou recebendo Deus em sua plenitude? Na Santa Comunhão recebemos Deus inteiro. Recebemos Deus. Deus.
recebemos Cristo ressuscitado, homem. Passamos a ser a morada de Deus. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Esta é a boa notícia. Recebemos Deus. E Deus gosta de falar conosco. Sim, podemos ouvir a voz de Deus. Ninguém jamais viu Deus, Pai, mas o Filho único que está no céu do Pai foi quem o revelou. Mas que maravilha, não é? Que maravilha saber que Deus vem para morar dentro de nós e começa a comunicar conosco. A palavra de Deus é fascinante. A palavra, a orientação de Deus é maravilhosa. A vontade de Deus tem que ser feita por todos nós. E quando nós estamos com Deus e acreditamos que Ele fala conosco, Ele se manifesta a cada um de nós, existe uma outra vida, outra maneira de viver. Eu gosto muito daquela passagem do bom pastor, em que diz que o bom pastor vai conduzindo suas ovelhas para fora. O bom pastor vai adiante delas. E as ovelhas seguem o bom pastor, porque conhecem a voz do bom pastor. Nós temos que conhecer a voz de Deus e saber como escutamos a voz de Deus. Como ouvir o que Deus está nos dizendo. Bem, se nós conhecemos a palavra de Deus, que é externa e objetiva, essa palavra é a verdade. Se conhecemos a palavra, esta palavra, então a palavra interior vai ser semelhante à palavra exterior que está aqui. Concorda comigo? Então nós temos que conhecer a palavra de Deus, tudo que Ele diz, interiorizar isto, entendeu? Meditar sobre isso, ficar apaixonado por Ele e querer cada vez mais a palavra de Deus. A palavra exterior vai ser a mesma coisa do que a palavra interior. Sabe que as palavras são importantes? A palavra de Deus é importante. E as nossas palavras devem ser conforme a palavra de Deus. Quer dizer que tem que ter uma limpeza nas nossas palavras. Ele nunca usou palavrões e palavras negativas. E falar mal dos outros e mentir. A palavra de Deus é a verdade. E queremos a verdade dentro de nós e, de um modo especial, as palavras de Deus dentro de nós. Então, a palavra de Deus, como diz aqui, começa a produzir efeitos em nós, para que as nossas palavras sejam de boa notícia. Palavras positivas, palavras de amor, apoiando as outras pessoas. Palavras aqui, as palavras que estão aqui, deixando de lado a murmuração e principalmente devem ser palavras de louvor, palavras de adoração, palavras de agradecimento. O que vocês acham? Sim? Concorda com isso? Abaixe sua cabeça e responde a palavra de Deus.